Você quer se mudar para os Estados Unidos, mas aí surge aquela preocupação. Será que meu filho vai aprender a falar inglês? Eu sei que essa adaptação assombra todos os pais e essa é, obviamente, a nossa principal preocupação, né? O bem dos nossos filhos. Como será que ele vai se adaptar? Será que isso vai até atrapalhar o desenvolvimento dele? Porque eu já ouvi tanta história por aí. Calma, também não é para tanto, mas também não é tão simples assim. Isso daqui é um belo de um desafio, pode ser uma grande de uma oportunidade, mas eu vou dar algumas dicas aqui que você, que é pai ou mãe, ou até que quer ser, eventualmente não é fluente na língua e vai precisar que o seu filho, para conviver uma cultura americana de uma forma entrosada, ele seja fluente na língua, você vai gostar bastante de assistir. Primeiro é importante você entender que você não está sozinho. Isso é absolutamente normal. Todo pai, toda mãe vai se preocupar em relação a isso. Porque realmente é uma mudança muito definitiva, né? E tem muita gente que se preocupa com isso. Como que meu filho vai se adaptar? É óbvio, né? Pai e mãe também se preocupam às vezes com coisa demais. Até porque tem um canal no YouTube falar com tanta gente, eu vejo pessoas que têm um filho que não foi alfabetizado ainda em português porque é novinho e eles estão se preocupando, mas será que ele vai aprender o português para falar com os avós? E outras pessoas que o filho tá aprendendo a escrever e tá falando bem já, mas será que ele vai perder o português que ele aprendeu? Será que isso vai atrapalhar a alfabetização dele? Ele vai aprender em português ou ele vai aprender em inglês? Pessoas que os filhos já estão mais velhos, já são pré-adolescentes, adolescentes, e aí já tem uns amiguinhos e eventualmente, dependendo da idade, já tá namorando, e aí começa, mas o meu filho não quer ir, vai deixar o melhor amigo, vai deixar a namorada, ele não tá comprado com a ideia. Gente, olha só, primeiro que nós, como pais, somos os líderes dos nossos filhos, então a ideia de que a gente não faça uma coisa que é boa pra família porque vai chatear o filho, na minha cabeça, você pode pensar diferente, não faz sentido, porque uma criança ela não tem a maturidade que você tem, ela não tá no comando da família, você tá. Então, obviamente, vai ter coisa que vai ser sofrido, mas quais são os benefícios dessa mudança? Eu entendo a ansiedade, ela é normal, vamos explorar um pouquinho mais sobre isso daqui, mas eu queria trazer a minha visão de que a gente precisa tomar as decisões difíceis como líderes da família, isso daí faz parte mesmo, então, se você estiver sofrendo com essa decisão, tenta pensar por essa perspectiva. Você vai confiar numa criança de 12, 14, 15 anos para determinar qual vai ser o futuro da família e o que é melhor para ele? Você sabe, se você já cogitou a ideia de vir para os Estados Unidos, que esse é o melhor país do mundo e que a vida de qualquer um vai ser melhor aqui do que no Brasil. Tem outros aspectos que são complexos, como a família, o contato com os avós, não pode perder o português, tudo isso é super relevante. Eu e minha esposa vivenciamos esse drama também na nossa vinda para os Estados Unidos, sempre foi uma coisa que nos preocupou, graças a Deus não virou um problema, vou compartilhar com vocês, mas eu vou te falar uma coisa, eu achei que fosse ser muito mais fácil, eu achei que o meu filho mais novo fosse aprender inglês muito mais rápido, mas eu quebrei um pouquinho a cara. Todo mundo sabe que criança aprende rápido, né? E assim, aprende mesmo, às vezes é assustador. Eu diria que mais pela falta de medo de tentar. A criança, ela não tá nem aí se a pessoa tá julgando o sotaque dela, isso, aquilo. Então ela se joga, pratica mesmo e naturalmente, sem todas essas barreiras que a cabeça de um adulto tem, ela acaba pulando etapas mais rápido, né? Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu me surpreendi com quanto que demorou pro meu filho mais novo, o Dudu, ele fazer o estalozinho e entender o que era o inglês. Só pra você saber, assim, nos primeiros 6 meses nos Estados Unidos, o Dudu, ele não entendia que era uma outra língua. Ele era muito, mas muito novinho e ele simplesmente não entendia. Então ele chegava pras pessoas, pros americanos, e ele falava em português como se elas estivessem entendendo tudo. Assim, ele não estava nem aí como que a interação estava acontecendo. Ele só chegava e desembestava de falar. E falava, sem se preocupar com absolutamente nada. E a gente tentava mostrar pra ele que as pessoas não falavam português, elas falavam inglês, mas ele passava completamente batido por esse nosso conselho e ele não entendia que existiam 2 línguas, o que nos deixou muito preocupado, porque foi passando 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 e ele não estava nem entendendo que eram 2 línguas diferentes. Isso foi uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falando na internet, pelo menos não nas fontes que eu pesquisei, e nos surpreendeu bastante. Depois disso as coisas começaram a evoluir um pouquinho, ele começou a pegar as primeiras palavras, começou a entender que as pessoas falavam em outra língua, mas a evolução ela era muito lenta, mas assim, muito lenta, e o que nos deixava aflitos, porque eu e minha esposa a gente estava evoluindo muito mais rápido do que ele no inglês. Comparação que a gente chegou, né? Ele saiu do 0 pro 1. Enquanto isso a gente estava na nossa jornada ali. Na verdade ele saiu do 0 pro meio, né? Isso foi passando quase 1 ano. Vai lembrar, essa aqui foi a jornada do meu filho e cada criança é de um jeito, mas é bem particular e eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Ele passou, ele foi crescendo, a gente tinha passado do primeiro ano nos Estados Unidos, ele entrou pra escola. E aí na escolinha, na época, ele chegou na idade onde na Flórida ele não tinha acesso à escola tradicional pública. Ele tinha acesso a um voucher, né? Uma espécie de autorização do governo para você poder colocar o seu filho por uma carga horária bem pequenininha, se não me engano era 2 horas ou 3 horas, no meio da manhã ali, meio que como um incentivo porque ele não tinha chegado ainda na idade escolar. Isso aí tudo antes do jardim de infância, né? E aí ele começou a ter os primeiros contatos. A Flórida, naturalmente, tem muito imigrante, então tinha muita criança brasileira e tal. Isso acabava tirando dele essa necessidade de se expor e ele acabava se aproximando mais dos brasileiros. Isso
atrapalhou bastante. Foi legal pela integração dele, ele teve amigo muito rápido e tudo mais, mas atrapalhou um pouco no inglês, com certeza, porque você tem 5 amiguinhos, 2 você fala e te ouvem, 3 você fala e eles não entendem o que você fala. Pô, eu vou naqueles 2 ali que eu conheço, então aconteceu isso daqui com a gente. Acabou que ele estudou durante alguns meses no pré-jardim de infância, e aí ele foi pro jardim de infância mesmo, aquelas escolas públicas grandonas e tal, porque essa primeira janela dele foi numa escola particular. Nessa escola pública, de fato, lá ele tinha acesso a turmas assim, gigantescas, turma pra caramba, gente pra caramba, escola pra caramba, um negócio colossalmente grande, mas na Flórida, Orlando, sempre tem muito imigrante. Alguns dos amigos se mantiveram na mesma escola, o que ajudou na transição dele também. Ele fazia jiu-jitsu, que também ajudava, ele tinha amigos do jiu-jitsu que estudavam na mesma escola que ele também, e ele começou a desenvolver melhor ali. Ali ele começou a ter uma carga horária maior de aula e começou a se desenvolver melhor no inglês. Foi uma bela de uma evolução. Para quem saiu do 0 pro meio nos primeiros 6 meses, eu diria que ele chegou no 4 nos meses seguintes, no 4 ou no 5, nos 12 meses seguintes em que ele terminou o jardim de infância nessa escola pública. Lá ele já começou a entender melhor a dinâmica, deu pra gente uma tranquilidade que pelo menos agora a coisa começou a andar, mas caramba, cadê aquela tal da fluência em 3 meses que todo mundo falava na internet que não tá chegando? Mas a gente olhava os amigos dele e percebia que eles também não tinham essa fluência que todo mundo fala na internet. E os pais, eles ficam muito ansiosos, né? Eu quero tudo logo, eu quero pra agora, eu quero pra agora. Mas as coisas, elas não acontecem no tempo que a gente quer, vai acontecer no tempo do seu filho e no tempo de Deus. Então tem que confiar e deixar as coisas acontecerem, óbvio, né? Dar o máximo de suporte possível. A minha esposa, ela sempre foi muito atuante nisso e sempre se esforçou e se dedicou muito para poder ajudar o meu filho a chegar no nível de inglês melhor e que ele pudesse integrar na sociedade. Acabou que depois dos primeiros anos a gente começou a ver que ele já estava se virando de uma forma bem razoável, mas ele nunca perdeu o português. Ele sempre falou com os avós no telefone, eu diria que quase que diariamente por videoconferência, e a gente só fala português em casa porque a gente quer que ele mantenha o português. E até esse primeiro momento, onde ele estava se alfabetizando em inglês, estava tudo super tranquilo. Ele sabia o alfabeto em português, ele sabia o alfabeto em inglês e as primeiras palavras estavam começando a ser em inglês. Foi assim até hoje, está sendo a nossa jornada, não sei o que vocês pensam disso, se existe algum método melhor. Pra gente a alfabetização em inglês era melhor, mas a fala em português não podia se perder. Faz sentido? Ele não precisava tanto da escrita e da leitura em português no primeiro momento, mas isso ele precisava de mais inglês para poder viver de forma integrada na cultura, então alfabetização em inglês e a conversação em português sempre foi o principal dele, até onde ele se sente mais confortável em algumas situações. Acabou que o tempo foi passando e eu e minha esposa a gente começou a ver que a gente queria viver experiências diferentes nos Estados Unidos e que ficar em lugares cheios de imigrantes não ia trazer pra gente o que a gente queria. E por uma decisão de família, apesar dele já estar construindo amiguinhos e tudo mais, a gente resolveu sair da Flórida, a gente se mudou para um outro estado, para uma outra cidade, muito mais no interior, não é na roça, mas não é uma cidade grande, nem de longe, assim, numa região muito mais, eles chamam de subúrbio, né? Só que não tem a conotação negativa, onde tem muito mais grama, muito mais verde, muito mais espaço, onde tem comunidades locais muito mais próximas, e a gente encontrou isso nessa nova jornada. E a gente mora, inclusive, nesse exato segundo que eu tô falando com vocês, meu filho tá ali fora, brincando com as crianças, correndo ao redor da casa, que eu consigo ver pela câmera aqui, e ele tá ali brincando com os amiguinhos que ele fez aqui na rua. Amiguinhos que fazem homeschooling aqui, que estudam, são educados em casa pelos próprios pais. Quando a gente veio pra cá, eu notei uma evolução muito grande nele. Primeiro que eu percebi que a base dele veio da época que ele tava na Flórida, com certeza. Mas quando ele chegou aqui, acabou. Português só em casa, porque na rua era 100% inglês. E eu vi uma evolução assim assustadora no inglês dele, que não teria acontecido se ele não tivesse tido a base que ele teve da Flórida, mas foi impressionante, do ponto de vista até da própria pronúncia. A fluência dele chegou num patamar assim, nos primeiros 3, 4 meses, que eu achava que ele talvez nunca chegasse na vida, dada a lenta evolução. E aí eu percebi como que o ambiente estava influenciando. Tem vários amiguinhos aqui, tem umas 4 ou 5 famílias com filhos que ele brinca mais ativamente, algumas delas que fazem homeschooling, outras que os filhos brincam em diferentes momentos, no final da tarde, etc. Mas isso contribuiu demais para que ele pudesse dar uma evoluída. Volta e meia eu pergunto, inclusive, né? Ou para os pais dessas crianças, ou para as próprias crianças em si, como que eles veem o inglês do Dudu, sabe? E eles só falam que percebem que ele não é nativo porque eles ouvem ele falar bastante, então ele não tem o mesmo vocabulário que uma criança que fala só inglês desde que nasceu. Então ele tem alguns vacilos ali, algumas coisas que ele tá aprendendo ainda, mas olha como que chegou o nível da pronúncia, né? Isso que eu queria trazer para vocês. É impressionante como que ele tá dando um baile na gente, não de vocabulário completo, talvez não de gramática de forma tão completa, mas a pronúncia dele é louvável. Assim, é impressionante. Porque ele não veio aprender o inglês do brasileiro, né? Porque quando você estuda no Brasil, você tá achando que você tá abafando lá. Não, mas eu formei
formei, inglês avançado. Só que você está aprendendo com o professor que fala to, né? E não é to que fala, é to. É diferente. O professor que fala milk, não é milk, é milk. Então, assim, tem N diferenças que aprendendo inglês no Brasil você não vai pegar. Mas ele não teve isso, o inglês dele veio do zero, bruto de aprender na rua. Aí chegou no ponto em que ele começou a corrigir a nossa pronúncia, e eu achei isso maravilhoso. Acabou que a nossa vida ela seguiu por um outro rumo, a gente foi pro homeschooling, eu e minha esposa, até por ver o exemplo de outras pessoas, nós tínhamos alguma intenção de fazer isso no futuro, mas por ver outras famílias fazer um homeschooling, a gente resolveu antecipar, e depois de um mês morando aqui na nova cidade, na nova casa, a gente percebeu que era mais possível do que a gente imaginava, tínhamos um enorme medo de, caramba, será que ia ser possível ensinar um filho, sendo que nós não somos nativos, como que a gente vai alfabetizar ele em inglês, será que a gente vai atrapalhar? Passou mil coisas na cabeça, eu já fiz alguns vídeos comentando sobre esse assunto, se vocês quiserem eu posso explorar ele melhor, é só vocês comentarem aqui embaixo para eu poder saber que vocês querem entender melhor como que tá sendo essa jornada de homeschooling, que já tá indo acho que pro 4º mês. Enfim, N coisas, a proximidade, tá ali perto, saber o que ele tá aprendendo, poder contribuir, aprender de uma forma individualizada, não ficar preso numa sala de aula, poder ter contato na rua como ele tá tendo aqui agora, depois ele vai voltar e vai fazer aula de spelling, que a mãe dele já determinou que quando voltar da brincadeira ele vai ter que fazer, depois de já ter feito todas as outras aulas que ele queria. Então ele se mostrou uma criança muito mais independente, não precisa mais que ninguém fale nada, ele já pega o livrinho, já sabe o que ele tem que fazer, já faz os exercícios. A gente comprou todo um currículo que tinha, e aí entra o fator imigrante, né? Tinha aulas online para que ele pudesse ouvir o vídeo da professora falando, coisa que talvez se a gente fosse americano a gente não tivesse feito, mas é só um pedaço do currículo, eu diria que talvez 30%, 40% online, os outros 60%, 70% são prática e exercício e leitura e outras coisas que ele faz de forma independente. Mas tem uma base ali da professora para várias matérias. Matemática, por exemplo, não tem, mas ciências tem, spelling tem, naturalmente, gramática tem, porque eles ensinam de formas muito específicas, onde nós não aprendemos. Então a aula ajuda, mas ele nunca assiste sozinho, ele assiste sempre com a gente. Enfim, estou me alongando demais, porque esse assunto é legal pra caramba, mas eu queria trazer para vocês a jornada de como que foi com meu filho. Hoje eu diria que o inglês dele, do ponto de vista de fluência, eu vou separar por categoria, do ponto de vista de fluência da fala mesmo, eu diria que tá nota 9. Ele 9, 9,5. Ele ouve uma palavra, se a gente fala errado com o nosso inglês brasileiro, ele não tem esse mesmo drive de falar os sons errados igual a gente tem. Ele já fala em inglês certo, sabe? Eu vou dar um 9,5, assim, é quase uma fluência absoluta. Tem gente que não sabe que ele não é americano. Do ponto de vista de vocabulário e gramática, eu dou um 6,5 para 7, porque ele tá aprendendo de uma forma mais intensa há pouco tempo, mas evoluiu demais. Então eu dou um geral nota 8 ali pro inglês dele, mas hoje com absoluta certeza de que eu não devia ter me preocupado tanto, e eu e minha esposa, a gente não precisava ter perdido tantas noites de sono pensando nisso, mas ela, inclusive, que ela se preocupa demais com isso, muito cuidadosa, muito zelosa, mas é complicado falar, porque se não tivesse se preocupado também, talvez os esforços que foram feitos para ajudar ele não tivessem sido feitos, os resultados talvez não fossem o que são hoje. Então as coisas são o que são, Deus está no controle de tudo, a gente só precisa fazer a nossa parte, dar o nosso melhor e confiar que ele vai resolver o resto, e graças a Deus pra minha família tá resolvendo. O Dudu, ele tá bom demais no inglês, e hoje a gente pode ficar tranquilo sabendo que ele vai chegar lá, e que em breve ninguém mais vai saber se ele é nativo ou não é. Então o que fica de tudo isso pra mim? Que os pais, eles têm que ser uma ponte pro filho chegar onde ele precisa. Acho que não é trazer ansiedade, não é trazer preocupação, a criança ela não pensa igual a gente, então não adianta tentar jogar pra criança responsabilidades que um pai tem que ter de planejar o futuro do filho. Deixa a criança mais solta, na minha opinião, precisa pensar em como que vai ser o mercado de trabalho. A criança não precisa saber de nada disso, ela tem que estar preocupada em focar naquelas atividades dela, deixa que o resto a gente cuida. Então eu acho que é importante não passar ansiedade pra criança, porque senão uma coisa que ia acontecer de forma natural acaba tendo um bloqueio, mas esse bloqueio não veio da criança, ela veio dos pais, sabe? Sabe aquele negócio do o pai ou a mãe que tem medo de altura e que deixa o filho com medo de altura? Porque o filho não tinha, mas aí o pai e a mãe passam pra ele. Então, quando a gente fala em aprender inglês, esse é um ponto que eu acho que vale a pena considerar, não passar ansiedade pra criança. Saiba que o que eu tô vivendo agora de fazer homeschooling é muito raro, e que você que vai morar provavelmente num lugar que tem mais imigrante vai ter um belo de um suporte da escola pública. Vai ser muito forte. Eles têm grupos de profissionais internos que falam das mais variadas línguas, mas era língua pra caramba, e o português era uma delas, e eles tinham todo um método, uma estrutura para poder lidar com a criança de fora. Então vinham professores específicos durante a aula para poder ver, dar suporte e tudo mais. Tinha inclusive meios de comunicação oficial onde o pai e a mãe podiam ligar, mandar um e-mail para poder falar sobre especificamente a alfabetização do filho, a adaptação dele em relação a uma nova língua. Então os Estados Unidos, ele é um país de imigrantes, lembrem disso, tá? Então isso acaba tornando muito mais tranquilo essa adaptação, porque se você botar um gringo no Brasil, lascou, nem o
professor vai saber o que fazer. Vai ser bota um gringo aqui nos Estados Unidos, é só mais um de outros milhões e milhões e milhões que eles já vivenciaram, eles são super abertos, eles são uma população assim maravilhosa, os caras são super acolhedores, tem nada pra falar. Saiba que você vai ter na escola, do ponto de vista da alfabetização e da adaptação à língua, um aliado, porque eles são realmente muito ativos em relação a isso. E se você estiver indo para algum lugar que tem menos americano, aí se preocupa menos ainda, porque o que eles não vão ter de excesso de metodologia para poder abraçar o teu filho do ponto de vista de dar bagagem, suporte para ele, ele vai ter disposição. E aí é que o negócio vai de uma vez, porque ele não tem o que fazer, ele tem que falar e ele sempre dá um jeito, são muito tranquilos. É óbvio, né? Eu não sei o que vai acontecer com a sua vida, mas é sempre importante pensar que o inglês na vida do seu filho, da sua filha, vai ser um belo de um presente. Assim, é imensurável o poder de impacto que tem você poder ler livros em inglês, assistir conteúdo em inglês, fazer cursos em inglês, se capacitar em inglês, se relacionar em inglês, fazer networking, trabalhar em empresas com o inglês, eventualmente empreender tendo o inglês do seu lado, ou seja, é só benefício atrás de benefício, benefício, benefício. É maravilhoso e essa é uma das melhores coisas que você pode trazer para o seu filho. E não importa se você colocou ele em inglês com 3 anos no Brasil, não vai ser a mesma coisa do que morar aqui, você pode ter certeza. Fico feliz de trazer esse papo, eu queria muito ouvir vocês, de verdade. Tragam para mim o que preocupa vocês dentro dessa perspectiva, que idade o filho de vocês tem e onde que está a preocupação, porque se vocês tiverem interesse nisso, eu posso fazer um segundo vídeo para poder tirar algumas dúvidas na perspectiva não só do que eu vivi, mas de amigos e pessoas com quem eu converso o tempo inteiro. Eu posso trazer algumas realidades, eventualmente perguntar até para algumas pessoas como que elas têm vivido na realidade delas, né, dos filhos da idade delas, partindo das perguntas que vocês vão trazer para mim aqui nos comentários. Então só falar comigo. E lembra, né, gente, para vocês poderem entender tudo que eu tô falando na pele e virem vivenciar essa realidade, você precisa estar nos Estados Unidos e para isso você precisa de um visto americano. Saiba que eu tenho uma empresa, a melhor empresa de vistos americanos do Brasil. A minha empresa, ela tem Black Friday, é isso mesmo. A gente tá com Black November e isso vai até o final do mês. É o maior desconto da história da empresa. Olha o que eu tô te falando. O maior desconto da história da empresa. Na Black Friday passada, a gente deu um desconto bem inferior ao que a gente está dando agora. Isso é uma forma de agradecer pela confiança das pessoas no nosso trabalho e pelo crescimento da empresa. E, obviamente, né, você já sabe, o seu filho vai aprender inglês melhor do que você. Se não for no início, lá na frente ele vai te pegar. Não tem jeito, ele vai passar o teu nível de inglês, porque, realmente, a criança ela não tem as nossas barreiras e, bom, isso é maravilhoso, né? No final das contas, é um belo de um presente que vocês estão dando para eles. Se vocês quiserem ajuda para tirar o visto americano, para entender melhor as possibilidades, clica aqui no link na descrição, no comentário fixado, porque a minha empresa pode te ajudar. A gente te manda um WhatsApp, conversa com você, entende a sua realidade, qual o seu objetivo, qual o melhor visto que se enquadra no teu projeto. É isso, pessoal. Me chamo Cristiano, prazer falar com vocês. Aqui na tela eu vou deixar um outro vídeo onde eu falei um pouquinho sobre como que foram as minhas impressões no primeiro mês de homeschooling. Acho que tem tudo a ver com esse assunto e, bom, pode ser que você nem tenha pensado tanto nisso, mas vai por mim, assiste. No pior dos casos, vai só trazer uma informação nova, uma nova forma de ver a educação de um filho. Eu acho que a minha jornada ela pode ajudar vocês. Eu espero que vocês gostem. Clique aqui na tela, acompanhe meu canal. Um abraço e até mais.